Bom dia, meus amados irmãos, na graça, na paz de Cristo Jesus. O Senhor nos agraciou com uma noite de paz. Eu tenho certeza que você dormiu bem, que foi um sono tranquilo, de descanso, e agora você está aí já na bênção de Deus nesse dia que o Senhor nos deu, que também será um dia abençoado, com certeza, você na sua casa, cada um com seus filhos, esta comunhão abençoada de Deus para as nossas vidas. E com certeza você também já tomou seu cafezinho, né? Já tomou café, já está aí pronto para a gente começar a ministrar. Então, querido, vai agora, vai chamando, entra na tua sala de vídeo, convida as pessoas, enquanto você está aí, antes de eu ministrar aqui, estou te convidando para você fazer isso. Chama as pessoas, chama a tua sala de vídeo, convida, enfim, para que todos participem, todos sejam abençoados, porque a palavra de Deus é um alimento maravilhoso que a gente quer dar para os outros. É o melhor alimento, a palavra de Deus. Alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma, nos alegra, e nós podemos viver uma vida de vitória no conhecimento da palavra de Deus. Então, vai chamando, vai convidando, vai dizendo, olha, participa, vai ser um alimento precioso que Deus vai nos dar. Vai fazendo isso agora, não é? Enquanto você tem esse tempo aqui. E eu já vou aproveitando esse tempo agora para parabenizar o pastor Binho. O pastor Binho está aniversariando hoje. Então, eu já estou parabenizando desde já. Deus te abençoe, pastor. Que tu sejas cada dia mais uma bênção de Deus na presença do Senhor, cheio da graça, da unção, da misericórdia do Senhor. Assim também como sua família e todas as famílias que estão agora aí assistindo, participando, eu quero pedir que a bênção de Deus seja sobre cada família. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você vai ser tocado por Deus. A palavra de Deus vai ao teu coração, como sempre é assim, porque ela é viva e é eficaz. A Bíblia diz que ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Então, abre teu coração e diz, Senhor, eu estou aqui, eu quero receber, eu quero ouvir, eu quero ser edificado, eu quero aprender, eu quero, Senhor, ter experiências mais profundas contigo no conhecimento da tua palavra. Porque está escrito, meu irmão, guardo no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Ou seja, uma maneira de nós estarmos seguros nas nossas vidas, caminharmos seguros e termos total segurança de que o Senhor tem o controle é guardando a palavra de Deus no nosso coração. Então, está todo mundo já aí? Pronto? Então vamos iniciar em nome de Jesus Cristo. O assunto que eu quero tratar nesta manhã é legado. O que é legado? Aquilo que se passa de uma geração para a outra, que se transmite à posteridade. Isso é o legado. E eu quero ler o texto que trata assim com muita profundidade sobre isso. Está o Salmo 78, eu quero ler os versículos de 1 a 8. Ouça a leitura da palavra de Deus. Diz assim, ó: escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Presta atenção no detalhe, nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho a Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais
coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos. Olha que coisa tremenda. A fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então, essa leitura, irmãos, esse salmo, o salmo inteiro, eu li apenas os 8 versículos, primeiros 8, mas é o salmo todo. Se você ler esse salmo, os irmãos vão perceber, você vai perceber claramente que é uma ordem de Deus para que os pais ensinem aos seus filhos, para que seus filhos conhecessem mais ao Senhor. Então você vai ver isso em todo esse salmo. Esse texto, irmãos, é tão tremendo esse texto para o assunto que nós estamos tratando, que é legado, que esse texto apresenta para nós 4 grandes argumentos pelos quais devemos nos dedicar zelosamente a fim de deixarmos um legado para as próximas gerações, para os nossos filhos. Então eu quero tratar desses 4 argumentos, ou 4 pilares, ou 4 princípios, como você queira. Mas eu vou usar argumento, porque é uma maneira da gente trabalhar, dissecar, caminhar, nos aprofundar mais ainda nessa palavra. E o primeiro argumento, ou o primeiro princípio, é o caráter peculiar da verdade das Escrituras. O caráter peculiar da verdade das Escrituras. Ora, nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. As Escrituras que nós temos nas nossas mãos, a palavra de Deus, ela é imutável. Por isso, muito se fala da imutabilidade da palavra de Deus. E ela não muda. O próprio Senhor disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque o que está aqui nela, está escrito, é absoluta verdade. E não muda. Passam-se anos, séculos, milênios, e ela não muda. Ela continua mesmo. Continua sendo a verdade para as nossas vidas. Então, o caráter peculiar da verdade das Escrituras. Então, eu quero mostrar para você como Deus fez questão de se preocupar nesta maneira de passar, de ensinar, de fazer com que a sua palavra ficasse gravada. Muito bem, o povo saiu do Egito. Estava no deserto de Sinai. E então Deus chamou Moisés para ir ao monte, subir ao monte, para ali estar com ele. Nós sabemos, 40 dias ele ficou ali, com Deus. Então Deus passou todo o ensinamento, passou toda a lei, passou tudo aquilo que o povo judeu precisava seguir. E Deus, de que maneira Deus passou? Deus escreveu e Deus falou para Moisés essa lei. Deus fez de 2 maneiras. Primeiro, escreveu, nós sabemos que ele escreveu com fogo ali nas tábuas e deixou lá os 10 princípios fundamentais dessa lei, que desses princípios, o desdobramento de toda a lei viria desses princípios, para que o povo pudesse entender o desdobramento. Leis cerimoniais, leis morais, princípios de comportamento humano, princípio de conduta humana, de tudo, Deus passou para Moisés. Então, essas 2 maneiras de Deus passar para Moisés é chamado de Torá. O que é a Torá? A Torá
é que nós conhecemos aqui na nossa linguagem de o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis a Deuteronômio. Então, Deus passou para Moisés, esses 40 dias que ele esteve lá, Deus passou para ele, de forma escrita e de forma oral. Então, a maneira de Deus passar, e isso chama-se hoje Torá. O que fez Moisés depois que desceu? Moisés falou e escreveu a lei para os líderes judeus. Veja bem, meu irmão, o que eu estou trazendo você para você entender esse legado. Como é que Deus fez? Começou de Deus, para nós entendermos. Então Moisés falou ao povo, mas também escreveu a lei para os líderes. Guarde bem isso. Moisés chamou os líderes, falou o que Deus tinha falado com ele e escreveu. E o nome que se dá a isso é a lei oral, é chamada de lei oral. O nome dela em hebraico é Mishnah. Então, assim Moisés fez para os líderes. E então, o que os líderes, daí para frente, os líderes falaram e comentaram a lei para toda a congregação. Então, cada líder daquele foi falando a lei para cada congregação. E essa lei falada, né, já esses líderes já interpretando a lei para a congregação, então chama-se a lei interpretada, e o nome dessa lei, que se dá em hebraico, é Midrash. Né? Midrash. Então, é a lei interpretada. Veja bem, o legado, para não se perder, não se deixar de passar o legado para as gerações. Aí, os rabinos, por que eu estou falando isso para você? Para nós entendermos, né, tudo isso. Os rabinos comentaram a lei, ou seja, pegaram a lei, pegaram a Midrash, né, e foram interpretar essa lei para que o povo pudesse entender melhor essa lei. E essa interpretação, ela foi registrada. Cada interpretação dos rabinos, um deles muito conhecido, que é Rashi, ele foi um dos intérpretes da lei e escreveu. E essa lei interpretada, né, comentada e escrita é o nome de Talmud. Então, o Talmud, ele traz em si a Torá, ele traz a Mishnah, ele traz Midrash, tudo nele. Por isso é que os judeus hoje, eles usam muito mais o Talmud, porque tem lá a Mishnah, tem Midrash, que é a interpretação, o comentário das leis, lá, e tem mais o comentário dos rabinos, tudo registrado nesse livro. Então, para você entender essa questão do legado, como Deus fez com que isso acontecesse. Isso de geração em geração. De geração em geração. Tá, meu irmão? Então, guardou? Guarde bem, isso vai ficar registrado para você aí. Cada vez que você tiver uma dúvida, vai lá nesse vídeo e você vai ter todo esse comentário. O primeiro, eu quero agora distribuir o caráter peculiar da verdade das Escrituras em alguns pontos, alguns subpontos. Primeiro, como uma revelação de Deus. Eu tenho que passar para o meu filho, para a próxima geração, foi isso que Deus autorizou e Deus ordenou, que tudo que eu falasse da palavra de Deus, eu passasse para meu filho, que é o dever dos pais, como uma revelação de Deus. E olha o que lá em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja bem, eu estou preparando os meus filhos para serem homens e mulheres de Deus, aptos e plenamente preparados para
toda boa obra. Esse é o meu papel como pai, como mãe, né? Nosso papel como pai e mãe é passarmos para os nossos filhos este ensinamento. Ainda, meu irmão, no Salmo 19, versos 7 a 10, há um texto que é precioso, como todo o texto da palavra, mas para o assunto que nós estamos tratando, ele é maravilhoso e você precisa, eu até te aconselho que você decore esse salmo, decore esse texto, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Está prestando atenção aí? Tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, quer dizer, cristalinos, não tem mancha, não tem sujeira, e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas de favo de mel. Salmo 19, versos 7 a 10. Você percebeu, meu irmão, que aqui está tratando nesse salmo da perfeição da palavra de Deus, da lei do Senhor, e os resultados que essa lei faz em mim. Olha só, revigora a minha alma. Olha só que coisa tremenda. Esta palavra é digna de confiança porque ela veio do próprio Deus. Então não há como desconfiar da palavra de Deus. Desconfie quem quiser. Negue quem quiser. Quem tentar descredibilizar, descredibilize, faça como quiser, mas isso não vai mudar a verdade da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus e a confiança que nós temos na sua palavra. E ela torna os inexperientes, as pessoas que não têm experiência, por isso ensina aos nossos filhos. Porque os nossos filhos são inexperientes. Eles não conhecem a criança. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Pronto. É isso que nós devemos fazer. É esse legado de confiança na palavra de Deus que nós vamos ter que deixar. Que o Senhor nos ordena que deixemos para os nossos filhos. Viu? Porque os mandamentos do Senhor, irmãos, os preceitos do Senhor são justos. Olha a justiça de Deus aqui na sua palavra. E dá alegria ao coração. A palavra de Deus alegra o nosso coração. O mandamento do Senhor, meu irmão, os mandamentos do Senhor são cristalinos, límpidos. Não tem mancha, não tem sujeira. Não tem nada que venha poluir os mandamentos do Senhor. Não tem nada. E trazem luz aos olhos. Por isso, está lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, traz luz para os nossos olhos. O temor do Senhor é puro. Olha a pureza aqui. Na palavra de Deus. Os irmãos estão vendo quantas coisas tremendas tem só nesse texto. A pureza da palavra de Deus. E dura para sempre. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Duram para sempre. Não tem como mudar. Ninguém muda. A palavra de Deus ninguém muda. Podem tentar fazer o que quiser, mas não muda. Ela permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. Olha a verdade aqui. Por isso, lá na frente, quando Jesus veio aqui em carne, ele disse, eu sou o caminho. Ele dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque a verdade é a verdade de Deus. E essa verdade está na palavra de Deus. Por isso, meu irmão, eu tenho tanta preocupação, e os irmãos sabem disso, quem me conhece, ou quem não me conhece, eu tenho uma preocupação muito grande em que a palavra de Deus seja conhecida.
e que a palavra de Deus seja vivida. Porque nós sabemos os grandes resultados e as maravilhas de Deus que acontecem nas nossas vidas quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus. Então, veja bem, a palavra de Deus é verdadeira, é justa, não há injustiça na palavra de Deus. Se os homens andassem dentro do conhecimento da palavra de Deus, se os governantes todos andassem no conhecimento da palavra de Deus, nós não viríamos injustiça dificilmente. Mas, por quê? Porque a palavra de Deus é justa. E olha, meu irmão, olha, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, esses mandamentos, essas ordenanças, são mais desejáveis do que o ouro. Isto é, já viu o valor? O ouro é um dos metais mais valiosos que nós temos, né? Mas olha o valor da palavra, mais desejável do que o ouro. Ou seja, muito mais valorosa do que o ouro, do que muito ouro puro. Muito, não é pouco, muito. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos de mel. Então, com uma revelação de Deus, o primeiro ponto que eu estou falando, é isso que nós precisamos entender. A profundidade da palavra, o valor da palavra, tudo que tem nela, e como devo andar e como devo proceder e ensinar aos meus filhos. Meu irmão, é por isso que os judeus, eles ensinam os seus filhos, até hoje a Torá é aprendida. Até os 7 anos de idade, a criança já tem um conhecimento quase total do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então a criança até os 7 anos já é para ter praticamente tudo na sua cabeça. Para que isso? Qual é a necessidade disso? É para que ela conheça a palavra, conheça a lei e caminhe de acordo com aquilo que está escrito ali. Para que ela não vacile, para que ela não erre. Por isso a gente conhece e vê como o judeu é tão firme, tão forte, tão ferrenho, né, na defesa da lei. Por causa disso, porque ele conhece a lei do Senhor. O segundo ponto, dentro do caráter peculiar da verdade das Escrituras, irmãos, é como uma lei do dever. A palavra de Deus é lei do dever para mim. É isso que ela é. Deve ser todo o tempo na minha vida. Lei do dever. Então o Salmo 1 nos mostra claramente isso, irmãos. Como o Salmo 1 nos fala sobre isso? Sobre a lei do dever, que é a palavra de Deus. Diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. Agora olha o resultado. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo quanto ele faz, prosperará. Não é o caso dos ímpios, ou seja, aquele que não tem a palavra de Deus no seu coração e não anda segundo a palavra de Deus. Então o que acontece com ele? Não são assim eles. São como a palha que o vento leva para onde quiser. Porque não tem sustentação. Porque não está sólido sobre a rocha que é Cristo e a sua palavra. Não solidificou a sua vida ali. Por isso, meus irmãos, os ímpios não resistirão ao julgamento. Eles não aguentarão no julgamento de Deus. Todos serão julgados um dia? Sim. Mas aqui não é só esse julgamento, quando nós estivermos perante o tribunal de Cristo. Não é só esse, é o dia a dia. E Jesus nos deu uma dica muito boa sobre isso, nos informou sobre essa questão do julgamento. Ele disse: pelas tuas palavras serás julgado, pelas tuas palavras serás justificado. Então, esse julgamento aqui é a minha vida diária. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, o meu procedimento, as minhas atitudes.
a minha maneira de ser, o exemplo que dou, como ensino os meus filhos. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos dessa maneira, nós vamos formar, preste bem atenção nisso, nós vamos formar homens e mulheres que têm o conhecimento do caráter peculiar das Escrituras. Eles vão ter esse conhecimento. E, olha, meu irmão, dificilmente eles podem até desviar, eles podem até sair, porque eles têm vontade própria, vai chegar a hora que eles vão ter as suas decisões, né, as suas autonomias nas decisões, mas com certeza a palavra está lá guardada no coração dele. E ele vai chegar e dizer, não dá mais para mim desse jeito. Eu não posso continuar fazendo isso. Por quê? Porque ele tem o conhecimento da palavra de Deus que foi ensinada por você que é pai, por você que é mãe, por nós. Então, irmãos, o texto diz assim, guarde isso, meu irmão, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Os irmãos perceberam que o Salmo 1 está nos dando aqui todo o entendimento sobre a lei do dever, de como eu devo ser, de como eu devo caminhar, de como eu devo proceder, de como eu devo ensinar os meus filhos. Prestou atenção? Pega esse Salmo 1, o que eu li ainda agora, 19, de 7 a 10, leia tudo de novo, mas leia com calma. Leia assim, uma vez, 2, 3, 10, se for necessário, até você entender isso aqui. E aí você vai passar para os seus filhos. Por que diz assim, gravem? Por que a Bíblia diz isso? Que nós devemos ensinar, porque quanto mais nós ensinamos, quanto mais nós falamos, quanto mais nós orientamos, mais os nossos filhos vão aprender. E é esse legado tremendo que nós estamos deixando para ele. Irmão, não há legado maior do que deixar o seu filho, deixar os nossos filhos preparados como homens e mulheres de Deus para servirem ao Senhor e andarem na presença do Senhor. O terceiro ponto dentro do caráter peculiar da verdade das Escrituras, que eu quero falar para os irmãos hoje, é como uma história da conduta de Deus. Mas pastor, mas alguém pode falar da conduta de Deus? Bem, eu vou ler o texto. Eu vou ler o que a Bíblia diz. Como você me ouve sempre dizer, vamos ver o que a Bíblia diz? Então vamos ver. Deuteronômio, capítulo 11, versos 18 a 21. Olha o que está aqui. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Quem está dizendo isso é o Senhor. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Aqui é um sentido figurado de estar guardada na nossa mente. Viu? Nas nossas mãos, ou seja, aquilo que eu faço tem que ser de acordo com a palavra. Ensinem-nas, olha só, a seus filhos. Ou seja, eu só posso ensinar os meus filhos se eu tiver conhecimento da palavra de Deus. Se eu não tiver o conhecimento da palavra de Deus, se esta palavra não estiver guardada no meu coração, na minha mente, e eu proceda de acordo com o que eu tenho o conhecimento da palavra, então eu não vou ensinar aos meus filhos. Pode ter certeza que eu não vou, porque eu não tenho conhecimento. Eu vou ensinar uma coisa que eu não conheço? Não tem jeito, não é? Ensinem a seus filhos. Agora olha só como é que eu devo ensinar. Presta atenção. Conversando a respeito da palavra, tá vendo? Quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho. Está sentado no sofá? Está sentado em casa? Está ali? Tem tempo? Vamos conversar sobre a palavra de Deus. Isso não quer dizer que não pode fazer outra coisa, não. Mas separe um tempo para falar sobre a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que eu defendo sempre o culto doméstico. Porque o culto doméstico é uma oportunidade que nós temos para ensinar a palavra de Deus. Não é? Eu fui ensinado assim. Todos ficavam à volta da mesa, não é? Tomávamos café, e depois que tomávamos café,
nós íamos estudar a palavra de Deus. Meu pai, minha mãe ali com os filhos. E isso foi sendo gravado nos nossos corações. Isso foi guardado nos nossos corações. E nenhum dos filhos deles, graças a Deus, se perdeu, foi ter outro tipo de comportamento. Não. Todos os filhos do meu pai e da minha mãe andam de acordo com a palavra de Deus e procuram viver assim. Mas no caminho, está caminhando com seu filho, está fazendo uma caminhada, vai com ele para o parque, vai com ele para algum lugar, vai para ali, então esteja conversando com ele sobre não quer dizer assim com a Bíblia na mão, irmão, aqui ó, pegando ali a Bíblia, está lá, está jogando um futebolzinho, está correndo com ele, enfim, está brincando com ele, quer dizer que está aqui, vamos ler a Bíblia agora, não, vai conversando com ele sobre a Bíblia. Ó, meu filho, você sabe por que isso aqui é dessa maneira? Porque foi Deus quem fez. E Deus fez por causa do amor que tem por nós. Para que o homem fosse beneficiado, para que para que você tivesse o papai e a mamãe aqui. Tudo isso você vai ensinando para ele. Isso é conversando a respeito da palavra de Deus e a respeito da conduta de Deus para os nossos filhos. Andando pelo caminho, quando se deitarem. Lembra daquela oração que a gente faz? O filho vai deitar, a gente lê um texto da palavra de Deus com ele, ora com ele, conversa um pouco sobre o Senhor ali com ele, antes dele deitar. Às vezes você ainda está até falando do Senhor para ele e ele já dormiu. Não tem nenhum problema, saiba que tudo que você falou para ele ficou guardado, viu? Não se perdeu nada. Orando por ele também, quando se deitarem, quando se levantarem, viu? Escrevam lá nos batentes das portas de suas casas. Não é? Eu me lembro da Marilice fazia, não no batente, mas pegava o papel, escrevia, né? Botava em lugares estratégicos onde os meninos podiam ver, onde os meninos liam, né? Estavam deitados, estavam em frente à cama e eles liam. Na hora que acordavam, a primeira coisa que eles liam era o versículo da Bíblia que estava ali. Então, em vários lugares, na cozinha, em vários lugares estratégicos, nós colocávamos, né, os versículos da palavra de Deus para eles irem gravando a palavra de Deus. Então, nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos. Olha aqui, a longevidade tratada aqui, quando nós conhecemos a palavra de Deus. Sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Irmãos, você viu que coisa tremenda? Quando a gente faz isso, irmãos, eu sempre digo para as pessoas que vão ali ao gabinete, para a gente poder aconselhar, eu sempre digo, olha, se você fizer de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, não tem como dar errado. A palavra de Deus não falha. Agora, a questão é, eu tenho que fazer como a Bíblia me diz que eu devo fazer. Eu tenho que ensinar os meus filhos como a Bíblia diz que eu devo ensinar. Agora, eu devo ensinar como? Só falando, olha, a Bíblia diz assim, 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 assim. Lê aí, menino. Lê aí, lê esse texto aí. Não. Nosso filho precisa ver eu fazendo. Meu filho precisa ver eu fazendo. Então, o que ele vai aprender é a maneira como eu estou ensinando. Ele vai aprender a palavra de Deus e ele vai ver a prática da palavra de Deus na minha vida. Então aí sim, ele aprende a ouvir, mas ele guarda ao ver o testemunho na minha vida como pai, como mãe. Ok, irmãos? Então, guarde bem isso. O segundo ponto agora é a maneira pela qual fomos agraciados com a posse da palavra de Deus. Meus irmãos, eu digo a você uma coisa que eu sempre digo isso. O maior presente que a humanidade recebeu na vida, primeiro foi Jesus Cristo. O maior presente que a humanidade recebeu foi Jesus. Muitos não dão valor, muitos não querem andar, não querem servir a Cristo, muitos não valorizam esse presente maravilhoso. Mas aquele que valoriza, aquele que tem Jesus Cristo como Senhor, né,
é um agraciado. E o segundo presente tremendo que a humanidade tem é a palavra de Deus. Então, e nós somos agraciados por Deus com a posse da palavra de Deus. A palavra de Deus chegou a nós. Se os irmãos, você curiosamente for estudar sobre a palavra de Deus, como ela chegou, como ela veio, como foi que aconteceu, os irmãos sabem as evoluções todas que aconteceram, entre elas a da imprensa, né, que o primeiro livro foi escrito, foi a Bíblia, foi impresso, desculpe, foi a Bíblia. Mas isso muito antes, desde dos antepassados, já escreviam em peles, né, nas peles de animais, escreviam com um tipo de caneta que esquentava para poder marcar na pele, né, no couro ali que ficava curtido. Tudo isso, depois vieram os papiros, enfim, os irmãos vão estudar e sabem disso. E chegou até nós. Chegou até a minha vida, chegou a você. Que presente esse, né, meu irmão? Que presente, aonde o próprio Deus fala conosco. Então, como recebemos o conhecimento de Deus e o caminho da felicidade, através daqueles que nos mostraram por sua palavra e suas vidas o caminho da bênção de Deus, o caminho de servir a Deus, o caminho de andar com Deus e de ter intimidade com Deus, nós, irmãos, somos obrigados. E essa obrigação aqui não é aquela obrigação humana, mas somos obrigados pelo que nós recebemos. Nós somos obrigados, com todo o sentimento de gratidão, dar aos outros o que tem sido livremente dado a nós. Isso é um sentimento de gratidão. Senhor, por gratidão, eu vou passar ao meu filho. E eu vou passar mostrando para ele o quanto a palavra de Deus é importante para a minha vida. Porque, meu irmão, quando nós passamos a informação dessa maneira, você pode ter certeza que essa informação vai ser guardada. Ela vai ser gravada no coração da criança. Ela vai ser gravada no coração do adolescente, do jovem mais maduro, do adulto. Ela vai ser gravada. Não tem jeito de perder. Quantas vezes eu já citei situações em que eu me lembro que foi minha mãe que me ensinou. Eu pequeno, não é? Eu, um garoto novo aí, de 7, 8 anos, ela ensinava a gente. Então, até hoje eu me lembro. Por quê? Porque ficou gravado no meu coração. E isso foi dado para nós. Deus deu a Moisés. Moisés passou para os líderes judeus. Os líderes passaram para a congregação. Os rabinos escreveram, registraram e deixaram, que é o Talmud. E essa palavra veio até nós. Jesus veio, deu a sua vida. Tudo aquilo que nós conhecemos, o que Jesus fez por nós, ficou isso registrado, não é? E então os pais da igreja começaram a passar à frente, a escrever, escreveram tudo aquilo, os apóstolos escreveram, enfim, deixaram. E essa escritura veio caminhando. E foi falada de maneira oral, de maneira escrita, enfim, até que chegou até nós. E o que a Bíblia está dizendo é que nós devemos deixar esse legado para os nossos filhos. Nós devemos deixar isso para eles. Porque, meu irmão, eu vou usar uma frase que é muito bonita, e essa é uma frase que, de uma profundidade muito grande, quando ela diz: o piso do seu filho, da próxima geração, é o teto que você vai deixar para ele. Então, aquilo que eu ensino para ele, da palavra de Deus, e aquilo que ele vê em mim, da palavra de Deus, eu vou chegar a um ponto que eu vou para a eternidade. Meu filho vai continuar, vai ficar aqui, não é? Então, ele vai fazer melhor do que eu. O meu filho vai fazer melhor do que eu. Por que ele vai fazer melhor do que eu? Porque o piso que ele está tendo agora foi o teto que eu deixei para ele. Então, tudo que ele conheceu até aqui, ele agora, daqui para frente, ele vai viver. Então, por isso que eu tenho que deixar no coração dele a palavra de Deus. Meu irmão, é o maior legado que um pai e uma mãe deixa para um filho,
é o conhecimento da palavra de Deus, tanto falado quanto vivenciado. Viu, meu irmão? Então vamos passar, vamos sentir essa obrigação, né? Esse desejo, essa alegria no nosso coração de passarmos para o nosso filho. Meu filho, vem cá, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus fala assim. Então você está ensinando o seu filho. Então, essa é a maneira pela qual fomos agraciados com a posse da palavra de Deus e chegou a nós. O terceiro ponto, irmãos, que eu quero falar com você nessa manhã é os mecanismos divinos quanto à sua transmissão. A transmissão da palavra de Deus. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que ele deixou a sua palavra, mas ele também deixou os meios, os mecanismos, as estratégias para a palavra ser propagada, ser levada, ser anunciada, ser pregada. Então ele deixou para nós também, né? Então nós como pais, nós somos ordenados, né, pelo Senhor a dar a conhecer os comandos e o caráter de Deus aos nossos filhos. Então somos nós que vamos passar para eles. Olha, meu filho, Deus faz assim. Olha como Deus. Qual é uma estratégia que Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos fazer, agir e proceder? Duas coisas nessa estratégia. Primeiro, conhecimento da palavra de Deus. Então eu, para passar para o meu filho, esse é um mecanismo de Deus. Eu tenho que ter o conhecimento da palavra, não é? E com o conhecimento da palavra, aí nas decisões ou naquilo que eu tenho que fazer, olha só o que eu estou te dizendo, como isso é profundo, é tremendo isso. Daquilo que eu vou fazer, o segundo mecanismo é a oração. Então eu tenho o conhecimento da palavra, eu vou para a oração, digo, Senhor, aqui eu falei numa live passada sobre a oração. Então, aqui, Senhor, eu não sei como fazer. A tua palavra me diz assim, eu tenho conhecimento da tua palavra, mas para essa decisão eu não estou sabendo como agir. Me ajude, Senhor, me oriente. Aí você vai para a oração. Aí você ora, 1 dia, 2, 3, não importa quanto tempo. Vai chegar o momento que Deus vai revelar para você a maneira como você deve proceder. E sabe normalmente aonde Deus nos mostra? Sabe normalmente onde é? Aqui, ó. Ele nos mostra na sua palavra, nos dando entendimento dentro daquilo que nós estamos em dúvida. Dentro daquilo que nós estamos sem saber como fazer. Então ele nos dá o entendimento. Aí olha só. Olha o resultado disso para os nossos filhos. O meu filho está me observando. Ele está vendo. Então ele viu que eu tenho conhecimento da palavra. Eu não estou dizendo nada para ele. Ele está só olhando como é que eu procedo. Ele está vendo que eu tenho conhecimento da palavra. Ele está vendo que eu vou orar. Que eu vou buscar a Deus. Que eu vou clamar ao Senhor. Que eu vou pedir a Ele até que Ele me mostre como eu devo fazer. Meu filho está vendo tudo isso. Eu não preciso falar nada para ele. Ele está vendo. Aí ele está vendo que Deus me revelou aqui na sua palavra como é que eu devo proceder. Né? Aí ele me vê proceder e ele vê acontecer aquilo de uma maneira absolutamente boa, que vai abençoar, que vai trazer grandes resultados para a nossa família. Sabe o que ele vai dizer? Sabe o que ele vai dizer com isso? Na cabeça dele, o que está lá no coração? Ele disse, é assim que funciona. Eu já sei como funciona. Funciona assim. A gente tem que ter conhecimento da palavra, porque meu pai tem. A gente tem que orar, porque meu pai ora. E a gente tem que esperar Deus revelar para a gente, porque eu vi meu pai esperar, e então Deus revelou para ele. Então é aqui que eu devo caminhar. É assim que eu vou fazer. Sabe, meu irmão, isso é o maior ensinamento que você dá para o seu filho. Aí, se ele tiver alguma dúvida, você vai ensiná-lo. Diz assim, meu filho, é assim que a gente deve fazer. É assim que o papai faz. Você já viu o papai fazendo isso? Já viu a mamãe fazendo isso? Né? Pronto, você está ensinando. Então,
os pais são ordenados a dar a conhecer os comandos e o caráter de Deus aos filhos. É assim que a gente ensina. Várias razões poderosas podem ser designadas para essa estratégia infinitamente sábia. Eu acabei de dizer uma delas. Uma estratégia. É assim que nós caminhamos e sabemos como fazer. Está tudo complicado? Vamos orar. Está tudo difícil? Vamos ver o que a Bíblia diz. Pronto, caminhar dentro dessa dependência. Irmãos, você já me ouviu muitas vezes eu dizer dependência de Deus, dependência de Deus, confiar plenamente no Senhor. Dependência de Deus. Olha, não adianta. Se a gente tentar fazer do jeito da gente, a tendência natural é dar errado. É tomarmos uma decisão errada. E tudo isso o nosso filho está vendo. Então, que legado é que eu vou deixar para ele? É esse que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Esse é o legado que eu deixo para os meus filhos. É esse piso que ele vai ter para ele poder caminhar daí para frente. Porque, irmãos, os jovens, a criança, o jovem, quando ele vem ao mundo, a gente já sabe que há uma tendência enorme do mundo, do pecado, de tudo, para levar nosso filho e desviar nosso filho e conduzir nosso filho para aquele caminho. A gente já não sabe disso? E o que é que vai fazer com que isso não aconteça? O que é indescritivelmente importante? Que nós devemos verificar, nós devemos fazer, nós devemos agir. É, primeiro, estar atento a tudo aquilo que o nosso filho começa a fazer, ou começa a pensar, e aí não é chegar e tentar tirar isso da cabeça dele na marra. Isso não vai acontecer. Sabe como é que funciona? É com oração, dentro da situação. Senhor, meu filho está procedendo assim, isso não está bem, está errado, segundo a Bíblia. Às vezes você vai falar da palavra de Deus para ele, não quero saber disso, não quero não, isso você sabe disso. Então o caminho não é confronto, é aquilo que eu disse, a palavra e a oração. Então sabe o que vai acontecer? Seu filho começa a ser quebrantado. Porque a oração do justo faz o quê, meu irmão? Ela pode muito em seus efeitos. Então, seu filho depois começa a pensar, puxa vida, eu acho que eu não devo estar fazendo isso. Isso não está certo. Não pense que é porque alguém o convenceu, pessoas o convenceram, não. Foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trabalhar com ele. Vai dizendo assim, você acha que você está correto? Você acha que você está fazendo isso certo? Você acha que você está agindo de acordo com a minha vontade, desobedecendo seu pai, desobedecendo sua mãe? Então o Espírito Santo vai trabalhando dessa maneira. Isso é uma estratégia de Deus. Mas sabe como é que funciona? Joelho, meu irmão, no chão. Oração. Aí com a oração do pai e da mãe, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai trabalhar no coração, na mente do seu filho. Sem confronto, sem briga, sem qualquer coisa que você possa imaginar. Claro, você colocando a sua autoridade de pai e de mãe em evidência, porque a Bíblia dá força para isso, dá respaldo para isso. Mas principalmente em oração, meu irmão. Viu? Oração, conhecimento da palavra de Deus. Porque eles são assim. Então a gente apresenta para eles. Considere, converse, oriente, ensine. E dizendo para ele, porque tudo que você disser da palavra de Deus para ele vai funcionar bem. Ele pode não dar nenhuma atenção a você no momento. Ele pode virar até as costas, ele pode dizer, isso aí e tal, pode ser isso. Pode... Não se preocupe, meu irmão. A palavra de Deus vai e não volta vazia. Viu? Ela vai fazer aquilo que dá prazer a Deus. Você pode ter certeza disso. Agora, nós temos que ser perseverantes na oração, perseverantes numa vida com Deus, ter uma vida de exemplo, uma vida exemplar para os nossos filhos. Uma vida que vai dar ao nosso filho a condição de não ter nenhum argumento contra as nossas vidas. O senhor e a senhora quer que eu faça assim.
querem que eu faça assim, mas vocês não fazem. Esse tipo de argumento nosso filho não pode ter. Eles têm que ter o exemplo das nossas vidas. Irmãos, isso não deve ser esquecido aqui. Nós não devemos esquecer disso. Como criaturas de Deus, como servos de Deus. O caráter do homem, meu irmão, é geralmente formado no início da vida. O caráter do seu filho, do meu filho, ele vai ser formado no início da vida, até os 6, 7 anos de idade. Então esse período é o período que nós devemos estar com ele, cada vez mais, ensinando, ministrando a palavra, no caminho, como disse, eu li o texto anterior, não é? No caminho, sentado em casa, conversando, orientando, até brincando com ele, falando da palavra de Deus. Isso, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Vai preparar o seu filho. Você está preparando, eu estou preparando meu filho, sabe para quê? Deixá-lo pronto para a eternidade com Cristo. Para ele ser um homem salvo, uma mulher salva, liberto e restaurado pelo sangue de Cristo e pronto para encontrar-se com Jesus na eternidade. Ok? Então é assim que nós devemos deixar o legado para o nosso filho. Viu? Esse é o legado que nós devemos deixar. E que resultados nós alcançaremos? Qual é o resultado que nós vamos alcançar disso? Todo indivíduo que recebe o conhecimento de Deus, irmãos, toda pessoa que recebe o conhecimento de Deus, por amor a Cristo, por amor a Deus, torna-se um sol moral. Ou seja, as pessoas olham e veem ali uma pessoa que brilha, uma pessoa que tem a moral ilibada, uma conduta exemplar, que vive e as pessoas olham para ela e não têm o que apontar para ela. Ou seja, as pessoas olham, como diz a Bíblia, lá em Atos, no capítulo 2, diz que as pessoas viam o testemunho deles e por causa do seu testemunho, da sua conduta, do seu exemplo de vida, da sua perseverança, da sua persistência, da sua vida de oração e de comunhão com Deus, caía na graça do povo. Então, o que é que fazia isso acontecer? Por causa da conduta deles. Brilhava, Jesus Cristo brilhava na vida deles. As pessoas viam Jesus na vida dele, daquelas pessoas. E é isso que os nossos filhos precisam ver em nós. Eles precisam ver Jesus em nós. Eles precisam ver. Quando eles conseguem ver isso, irmãos, eu vou dizer para você, ele começa a viver desta maneira. Ele começa a ter uma vida de oração. Ele quer ter essa vida de oração. Ele quer ter vida de comunhão com Deus. Ele quer andar com Deus. Ele quer. Ele quer servir a Deus. Ele ama a Deus. Ele tem prazer na palavra de Deus. Ele adora a Jesus Cristo com todo o seu coração, porque nós ensinamos, viu? E ele vai difundir. Olha só, irmão, que coisa linda isso aqui. Ele recebe, ele absorve, ele vive, ele vai passar a viver. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai difundir esses efeitos gloriosos da vida dele para quem? Para os seus filhos, que serão os netos, não é? Os netos que virão e toda a geração que vier depois, porque a Bíblia diz que uma geração fala a outra geração, não é? Então vai falando a geração. Eu ensinei meu filho vai ensinar o filho dele vai ensinar o seu filho. Olha só que coisa linda, não é? Uma geração fala a outra geração. Então, irmãos, ele difunde essa luz de Cristo e ele difunde esse calor espiritual que tem nele, porque ele recebeu, porque ele tem, porque ele absorveu. E esses efeitos são gloriosos, meu irmão. Gloriosos esses efeitos. E serão sentidos. Olha, presta atenção nisso. Eles serão sentidos através de todas as mudanças do tempo até na eternidade.
você tem certeza que seu filho vai difundir essa luz, esse brilho de Cristo na vida dele, esse calor espiritual, essa vida e essa conduta com Deus. Ele vai difundir, ele vai levar para os seus filhos, porque ele recebeu o legado de mim que sou pai, ele recebeu esse legado, ele vai passar esse legado para os seus filhos, viu? E ele vai ver os filhos dele passando para os seus filhos, para os seus netos, e aí vai. Então, meu irmão, isso vai até a eternidade, não é? Há uma música interessante que diz, quando terminar essa vida, e lá no céu vai chegar, é uma maneira ilustrativa, né? Essa música, eu achei muito interessante. Diz, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, o que foi que você, irmão? Por que você, irmão, venceu e chegou aqui? E eu contarei, foi por causa de Cristo, né? Foi pelo nome de Cristo, foi por Jesus Cristo, né? Foi pela graça de Cristo que eu venci e cheguei aqui, né? Irmãos, é a graça de Jesus, essa abundante graça de Cristo que nos conduz à vitória. Então, meu amado, eu quero deixar para você nesta manhã, nesta palavra, esse legado. Então eu vou dizer para você, vou só repetir a definição de legado, aquilo que se passa de uma geração a outra, que se transmite à posteridade. Aquilo que se passa de uma geração a outra, que se transmite à posteridade. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Eu quero, nesta hora, irmãos, eu quero orar pelos nossos governantes, orar pelos enfermos, orar pelas famílias. Nós estamos aqui hoje, né, em família, então nós vamos orar. E eu quero convidar para você, se você está perto da sua família e seus filhos, fiquem aí juntos, se juntem, se puder fazer isso, se juntem para orarmos juntos, né? Você vai, como pai, como mãe, vocês vão agora ministrar na vida dos filhos de vocês. Vocês vão orar por eles, clamar a Deus por eles. E se vocês entenderam pela palavra, cada um entendeu, realmente está faltando algo para eu deixar um legado para o meu filho. Então é o momento agora de dizer, Senhor, me ajude, me perdoe por eu não ter feito isso até agora, da maneira como a tua palavra me diz que eu devo fazer. Então, Senhor, eu quero fazer, eu quero deixar esse legado para os meus filhos, para que eles possam também deixar para os seus filhos. Amém, meu irmão? Olha agora, vamos orar agora. Querido Deus, nós queremos te clamar nesta hora pelas famílias. Agora, Senhor, as que estão juntas, pais, filhos, juntos, meu Pai, aí, ou quem sabe aqueles que não puderam, não estão com seus pais agora, mas estão clamando a Deus. Ó Senhor, que cada família seja tocada pelo teu poder, que cada família seja inundada pela tua graça, que cada família tenha recebido a tua palavra e receba cada dia, Senhor, a tua palavra na sua vida, que fique gravado no seu coração, na sua mente, para passar, transmitir, propagar e ensinar os seus filhos. Pai Celestial, que nós te pedimos, ó maravilhoso Espírito Santo, que o Senhor opere na vida de cada família. E que cada família cada vez mais seja fortalecida na tua palavra. Que cada família, cada dia mais, tenha a prática da oração. A prática de cultuar a Deus. Todos os dias, dando ao Senhor toda a glória, honra, louvor e adoração. Eu quero nesta hora ministrar cada família. Tanto as que estão agora conosco, quanto as que estarão vendo, assistindo esse vídeo posteriormente. Que cada família seja tocada pelo teu poder, pela tua unção, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor amado, eu também quero clamar a ti nesta hora pelos enfermos, todos os enfermos que estão agora sofrendo, passando essa luta tão intensa, esse deserto tão tremendo, Senhor, que é o deserto da enfermidade. Que o Senhor toque na vida deles, com o teu poder disponível, seja
com essa enfermidade que está aí, ó Deus, seja com outras enfermidades, seja qual for a enfermidade. Toca agora com o teu poder, Senhor. Ministra na vida deles agora. Que eles sejam tocados e eles tenham saúde dadas pelo Senhor. Pai Celestial, eu te clamo, Pai, não somente aqui no Brasil, mas em todas as partes do mundo, onde essa enfermidade está assolando, Senhor, as pessoas. Está destruindo vidas. Está, ó Deus, fazendo com que famílias sejam desestabilizadas, governos desestabilizados, tudo, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Nós sabemos que tens o controle de todas as coisas. Então que o Senhor opere para a tua glória. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Pai Celestial, toma os governos do mundo inteiro, todos os governantes, presidentes, Pai Celestial, governadores, prefeitos, deputados, senadores, enfim, Senhor, aqueles que estão investidos de autoridade. Pai Celestial, tem misericórdia. Não deixa que nada desvie, ó Deus, o foco deles, mas que eles vejam somente a necessidade que a nação tem, que o povo tem, que agora é hora de unirmos, que agora é hora de todos pensarmos da mesma maneira, de termos o mesmo foco, de vermos o melhor acontecer. Que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê sabedoria para os governantes, para que eles possam se conduzir e conduzirem as nações, conduzirem, ó Pai, na tua direção. Pai, é o que nós te pedimos, nós te clamamos porque nós cremos, nós temos certeza da vitória. Querido Senhor, agora eu quero te louvar pela vida do pastor Binho. Ele está aniversariando hoje. Esse servo do Senhor, homem de Deus, que o Senhor separou, que o Senhor ungiu para esse ministério maravilhoso. Senhor amado, que o Senhor opere cada dia mais na sua vida. Que cada dia mais o pastor Binho tenha a sabedoria de Deus, graça de Deus, unção do Senhor. Que ele e a sua família sejam profundamente abençoados pelo Senhor. Para a honra e glória do nome de Jesus, nós abençoamos o pastor Binho, que recebe de Deus esse presente, mais um ano de vida. E que esse ano seja um ano de muitas realizações em Cristo Jesus. Seja um ano de bênção, de vitória, de saúde e paz. Em o nome de Jesus, nós declaramos a bênção e a vitória para a sua vida. Em nome de Jesus. Queridos, eu louvo a Deus por você ter participado conosco. Foi muito bom esse tempo que passamos, né? Foi muito bom. E eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração. Hoje à noite, nós estaremos às 18 horas com a nossa live lá na igreja, lá no templo. Então, meu irmão, como eu disse no início, né? Chame as pessoas, convide para essa sala de vídeo, convide seus amigos aí de Facebook, de Instagram, de Twitter, de WhatsApp, do que for que você tem, convide para estar também conosco. Chame, meu irmão, é muito importante isso, é bom, viu? Para que eles ouçam a palavra de Deus e sejam edificados pela palavra do Senhor. Então, faça isso. Hoje à noite nós estaremos às 18 horas. Às 18 horas, no nome de Jesus, nós estaremos adorando ao Senhor. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Que a graça do Senhor seja cada dia mais derramada sobre você e a sua família. Não esqueçamos, deixemos o melhor legado para os nossos filhos. Deus te abençoe. Amém.